Jogo rápido. Pensa aí no nome de qualquer navio, qualquer um. A chance de você ter pensado no nome Titanic é bem grande, principalmente se você não é uma pessoa que se interessa por navios. Já pensou o porquê do Titanic estar tão enraizado na cultura popular? Vamos descobrir hoje. Por que o Titanic é tão famoso? Talvez seja porque ele foi o maior naufrágio da história. Talvez seja porque ele foi o maior navio a afundar. Não. Nenhum desses motivos. Primeiro eu vou dissecar um pouco de cada um desses motivos que eu citei e no final eu darei a minha opinião por que ele é tão famoso. Maior naufrágio da história. Sem contar os naufrágios causados por combate em guerra, o Titanic é apenas o 10º em número de vítimas, com 1.513 mortes. Na realidade, nem na época ele foi o maior em vítimas, pois já haviam ocorrido as tragédias do Tek-Sing, na China em 1822, com 1.600 vítimas, e após o Titanic também houveram várias tragédias com mais fatalidades. Aqui vou citar como exemplo a do MV Spice Islander 1, em 2011 na Tanzânia, em que morreram 1.573 pessoas. O Lejula, que afundou no Senegal em 2002, matando 1.863. O Taiping, que afundou na China em 1949, matando cerca de 1.550. O Qiangya, que afundou na China, matando cerca de 3.400. E o maior desastre naval em tempos de paz, ironicamente, com um navio chamado MV Dona Paz, que se chocou com o petroleiro MT Vector e se incendiou, matando cerca de 4.386 pessoas em 1987 nas Filipinas. Se formos contar os afundamentos em guerra, teremos números ainda mais escabrosos de vítimas. Durante a Primeira Guerra Mundial, temos o exemplo do navio italiano SS Principe Umberto, que foi torpedeado e afundou levando 1.926 vidas. Já na Segunda Guerra temos os maiores números de vítimas. O SS Cap Arcona foi atacado, se incendiou e virou em 1945, deixando um saldo de 4.800 mortos. O Junior Maru era um Hellship japonês. Hellships eram navios que transportavam prisioneiros de guerra em condições subhumanas, recebendo assim a alcunha de navios do inferno. Num navio de 123 metros, que era o Junior Maru, os japoneses colocaram cerca de 5.600 prisioneiros escravos, quando foram torpedeados e afundados, deixando um saldo de 5.620 vítimas. O Armênia era um navio hospital soviético que estava evacuando refugiados e soldados feridos em combate em 1941, quando foi atingido por um torpedo lançado por um bombardeiro alemão Henkel HE-111. Estima-se que nesse desastre morreram entre 5.000 e 7.000 pessoas. Não se sabe exatamente, pois muita gente embarcava sem registro no navio, sendo assim não contabilizado oficialmente. O MV Goya era um navio norueguês confiscado pela Marinha Alemã em 1940. Em abril de 1945, o Goya fazia a travessia do Mar Báltico quando foi torpedeado por um submarino soviético. O resultado foram de 6 a 7.000 mortes. Apenas 183 foram resgatados. E além do grande número de vítimas, esse naufrágio estaria na lista pelo toque meio macabro que existe nele. Na excursão que foi feita para identificar o naufrágio definitivamente em 2003, levaram uma câmera submarina para registrar imagens para análise. Porém, o que impressiona nessas imagens é o número de ossos e crânios que se encontram dentro do navio. São imagens bem fortes de se assistir. Porém, você encontra aqui no YouTube facilmente com uma pesquisa. E finalmente o naufrágio com o maior número de vítimas da história. O MV Wilhelm Gustloff, que era um navio de cruzeiro inaugurado em 1938 e que com o romper da Segunda Guerra Mundial foi requisitado pela Kriegsmarine para servir como um navio quartel/hospital. Em janeiro de 1945, o Gustloff estava auxiliando na evacuação de refugiados da Prússia Oriental, Lituânia, Letônia, Polônia e Estônia, quando foi atacado por um submarino soviético no Mar Báltico. Estima-se que cerca de 9.300 vidas foram perdidas nesse desastre, sendo assim o maior desastre marítimo de apenas um único navio na história. Assim sendo, não podemos afirmar que o Titanic é famoso pelo número de vítimas, pois como vocês acabaram de ver, existem números muito mais expressivos. O maior navio a afundar na história. Quando afundou, o Titanic era o maior navio do mundo, com seus 269 metros e suas 52.310 toneladas. Em 1916,
o irmão mais novo do Titanic, o HMHS Britannic, afunda no mar Egeu, com 1.066 passageiros a bordo. Apesar disso, apenas 30 pessoas morreram. O Britannic tinha os mesmos 269 metros do irmão mais velho, porém, com as modificações decorrentes do naufrágio do Titanic, ele passou a ter 53.200 toneladas, sendo assim o Britannic o maior navio de passageiros a naufragar. Porém, ainda assim não é o maior no geral. Dois navios maiores que eu vou dar exemplo aqui que acabaram afundando eram os navios britânicos MV Kowloon Bridge e o MV Derbyshire, o primeiro tendo afundado ao sul da costa irlandesa e o segundo afundou durante o tufão em 1980 a 230 milhas de Okinawa, no Japão. Mas esses dois são assuntos para outro vídeo, sendo o Derbyshire o maior navio inglês já perdido no mar. Então, por que o Titanic é tão famoso de 111 anos após o seu naufrágio? Eu te respondo, nenhum navio tem uma lenda tão grande em torno de si como esse transatlântico. Quando afundou, era a viagem inaugural do maior objeto móvel já criado pelo homem. Era algo especial. Foi algo inacreditável quando começaram a pipocar as notícias do naufrágio. Até mesmo porque o seu navio mais velho já era bem conhecido. O RMS Olympic, que foi mantido em serviço até 1934, quando foi desmontado. Portanto, teve uma vida útil de 23 anos, sendo conhecido nos seus últimos anos como The Old Reliable, ou o Velho Confiável, justamente por sua robustez em serviço. Como eu citei anteriormente, também houve um navio irmão mais novo, o HMHS Britannic, que originalmente seria chamado de RMS Gigantic. Porém, após o naufrágio do Titanic foi decidido pela mudança, até para não soar mal e arrogante. Porém, como era 1916, bem no meio da Primeira Guerra Mundial, e pelo baixo número de vítimas, não foi dada a mesma atenção para o naufrágio do Britannic. Porém, o Titanic, além de ser sua viagem inaugural, como já havia dito, houve um número bem elevado de fatalidades, chegando ao número de 1.500 vítimas, de um total de 2.223 pessoas que estavam a bordo. E se você acha que morreram apenas pessoas da segunda e terceira classes, você está redondamente enganado. Morreram pessoas extremamente ricas e conhecidas, como o casal Ida e Isidor Straus, que foi fundador da cadeia de lojas Macy's, que é gigante nos Estados Unidos. Inclusive, Isidor e Ida são retratados no filme, sendo o casal deitado em sua cama enquanto o navio afunda. Benjamin Guggenheim, que era um rico industrial, e John Jacob Astor, que era um bilionário do ramo imobiliário que morreu no navio. Portanto, pessoas muito importantes socialmente perderam sua vida no navio. E também tem o fato de que demoraram 73 anos para se achar os destroços do navio, que foram encontrados em setembro de 1985 pelo oceanógrafo Robert Ballard. Esse eu sou fã. Mas aí, meu querido, você pode argumentar: o Titanic só tem fama hoje em dia por causa do filme de 97. Aí eu te digo, o filme apenas jogou mais gasolina no fogo. Eu tenho que admitir que a primeira vez que eu ouvi falar mais seriamente sobre o Titanic foi após ver o filme pela primeira vez, quando eu tinha 5 anos de idade. E a partir disso, meio que eu me viciei no assunto. Mas você acha mesmo que o filme feito pelo James Cameron foi o primeiro a ser feito sobre o Titanic? Não, não foi. Eu não vou citar todos, mas eu vou citar alguns dos que eu acho mais importantes. Logo em 1912 foi lançado o filme Saved from the Titanic, que foi lançado 29 dias após o naufrágio. Isso mesmo, 29 dias. Foi estrelado por Dorothy Gibson, que foi uma sobrevivente do navio. Em 1943 foi produzido na Alemanha o filme Titanic, feito pelo departamento de propaganda do governo do seu Adolfo da Alemanha. Você sabe de quem que eu estou falando, claro. Logicamente não era um filme baseado em fato nenhum, mas simplesmente uma propaganda anti-britânica, colocando como causa do naufrágio a ganância e soberba britânica. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele foi gravado a bordo do navio SS Cap Arcona, que eu citei anteriormente, que foi afundado e matou cerca de 4.800 pessoas. Que coisa, não? O próximo filme que eu vou citar é de 1958 e se chama A Night to Remember, que é tido como um dos filmes mais fiéis aos fatos ocorridos. Tanto que James Cameron se inspirou bastante nele para fazer o seu filme em 97. Vou citar aqui também um telefilme feito pela CBS com o nome de Titanic. Eu lembro desse filme passando no SBT,
principalmente porque eu pedi pro meu pai gravar pra mim, e ele gravou. Então eu assisti bastante esse filme, que contava com personalidades como Catherine Zeta-Jones no elenco. Ele é bem estilo filme B perto do filme de Cameron, mas também temos que entender que esse telefilme teve um orçamento de 7 milhões de dólares, enquanto o filme de Cameron teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Pouquinha diferença. E finalmente chegamos ao principal filme, a obra de arte definitiva quando se fala de Titanic. O filme de James Cameron de 1997, com Jack, Rose, Cal, Lovejoy, Murdoch, Capitão Smith, Sr. Andrews, todos esses personagens que a gente ama assistir. Nem vou me estender sobre esse filme porque se eu começar a falar eu não paro mais. Sim, é meu filme favorito de todos os tempos. Bom, para finalizar eu digo, você sempre acaba se lembrando do Titanic porque nenhum outro navio tem tanta história e lendas em torno de si mesmo como o Titanic. Nenhum outro navio teve história tão passada adiante quanto o Titanic. Tanto é verdade que até nos dias atuais surgem novas e novas teorias sobre vários assuntos específicos. Logicamente, existem outros navios importantes, como por exemplo o Edmund Fitzgerald, o Príncipe das Astúrias, o Lusitânia, entre outros. Mas para conhecer e saber um pouco mais sobre eles, você precisa se inteirar um pouco mais no assunto e dar uma procurada. Mas, como eu sou amigo de vocês, eu vou trazer vídeos de cada um deles para vocês. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like se aprovaram esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe para espalhar a palavra. Por hoje é isso, pessoal. Valeu!